Cheguei da rua agora há pouco, fui pagar contas, uma lotérica. Pois bem, a fila era boa, grande mesmo. Fiquei 20 minutos, pelas minhas contas, talvez um pouquinho mais, respeitando quem estava na frente, fila de idoso, que eu não peguei, mas estava lá na frente, estava quase no caixa, quando veio um sujeito dizendo que aquele que estava lá era irmão dele, e ele entrou com contas para esse irmão pagar. Vejo isso como furar fila. Furar fila, desrespeito com todos que estão naquela fila, eu e aqueles que estavam atrás de mim e aquele que estava na minha frente também, porque tinha uma pessoa na minha frente. Pois bem, acabei impulsivamente, uma senhora comentou e eu alimentei a ideia. Acabei comentando que isso é furar a fila, uma fila que eu fiquei lá 20 minutos e ele veio com contas dele, dizendo que era da mãe, que não podia andar. Veio com essas contas, deu para o irmão e começou a pagar. E eu comentei, furar fila. Aí ele se virou para mim e começou a me xingar de bosta. E por aí. Não houve palavrões mais sérios, não tocou em mim inicialmente, de maneira alguma, não tocou em mim. Fiquei na minha, fiquei quieto. Aliás, mantive a voz, não fiquei quieto, mantive o meu nível de voz como estava. Ele continuou. Subiu as paredes, é da mãe dele que não pode andar. E eu tentando dizer, e daí que da sua mãe? A sua mãe viria e furaria todas as filas sem ninguém reclamar, é direito dela. Agora você, jovem, bem mais jovem que eu, deveria ficar lá atrás, na fila, e não furar a fila. E ele continuou a me xingar, me insultar. A um certo ponto ele tocou em mim, tocou no braço, eu falei, não põe a mão em mim. Não põe a mão em mim, mantive o meu tom de voz, não alterado. Não gostei, não estava gostando daquela situação. O cara dando uma de gostoso, e não se importando, porque eu fazia sinal, a fila toda está sendo prejudicada e todo mundo olhando para essa discussão. Fila toda? Coloca umas 20 pessoas, 25 pessoas, bastante gente. A fila era numa lotérica e se estendia para além da rua, um calçadão, se estendia para além da rua. Mas tudo bem, ele continua a discutir, continua a me xingar. Aí o irmão dele terminou de pagar as contas dele e do irmão invocado, que queria, a maneira dele se exaltar, a maneira dele me insultar, ele queria que eu perdesse a calma. Estou acostumado com isso, já enfrentei pessoas que insultam verbalmente para ver se a gente perde a calma. Ele não podia pôr a mão em mim, ele não podia inicialmente me dar um tapa no rosto, me socar a boca do estômago, extravasar a raiva dele. Fisicamente ele não podia extravasar a raiva dele porque era muita gente, muita testemunha que iria ver que ele houve a primeira agressão. Eu só estava verbalizando e mantendo o meu tom de voz. A dona da lotérica surgiu um certo momento por trás de toda aqueles vidros todos, reclamando. Não reclame, não fale coisas que não interessam aos outros, esse tipo de coisa. Mas ele estava, chegou a um ponto, eu percebi, ele queria que eu me alterasse e fosse para cima dele. Quer dizer, numa discussão, aquele que agride primeiro, perde a razão, não importa o motivo, perde a razão. Aquele que agride primeiro, eu sei disso, já passei por essa situação, me mantive calmo, e me mantive calmo dessa vez também. Me xingou, aí saiu, o irmão dele saiu também. Aí vim embora, vim caminhando. Eu ando bastante, gosto de andar. Vim caminhando e pensando, estou errado ou não em agir daquela maneira? Estou errado ou não? Estou querendo me melhorar meu íntimo, me melhorar como pessoa e agir errado ou não fazendo isso, reclamando, fura-fila. O cara se alterando, eu só falei que ele era fura-fila, falta de respeito com todos que estavam na fila. E ele se alterou. Como eu disse, né? Queria que eu o agredisse. Se alterou o suficiente, me insultou o suficiente para que eu botasse a mão nele de maneira agressiva. Agressiva, por exemplo, agressiva.
um soco ou algum tipo de agressão física. Pois bem, fiquei pensando, fiz errado ou não? Inicialmente pensei, fiz errado, não deveria ter me alterado. Sim, não deveria ter me alterado, porém, tomei isto como uma lição. Fui quase que jogado em cima, caí de paraquedas quase. Uma mulher reclamou, eu estava vendo que ele ia furar a fila, eu poderia muito bem ter ficado de boca fechada, mas uma senhora atrás de mim falou isso. Aí, sei lá, parece que eu quis comprar a briga, que não era só mais minha, né? Então, acabei falando. Pois bem, ele saiu. Eu fiquei pensando, deveria ter feito isto ou não? Inicialmente pensei, não deveria ter ficado quieto. Mas aos poucos pensei, quem sabe isto não foi uma armação para ver como eu reagiria num momento crítico, num momento denso. Como eu reagiria. Que eu poderia muito bem socar ele, poderia muito bem xingá-lo, insultá-lo mesmo, poderia armar uma confusão, ou até mesmo havia um carro de polícia com 2 ou 3 policiais na esquina abaixo, uns 20, 30 metros de lá. Eu poderia ter tomado muitas atitudes, mas eu fiquei quieto, fiquei parado. Ou seja, penso eu, hoje, agora, né? Penso agora que eu agi da melhor maneira possível. Eu estava num momento tenso, poderia ter feito algo violento de minha parte, pequena violência talvez, ele era mais jovem que eu. Com certeza no primeiro tapa eu ia apanhar muito. Mas eu agi, penso agora que eu agi da maneira correta. Lutei por algo que era meu direito. Discuti por algo que entendia ser o meu direito. Furar fila. Eu fiquei 20 minutos. Eu estava lutando por algo que era de meu direito. Porém, agi com calma. No momento mais crítico, agi com calma. Ou seja, não perdi, não desci do salto, como dizem. Não perdi a calma. Me mantive calmo e eu vejo dessa maneira. Se todos, eu por exemplo, nunca mesmo desde infância, só levei uns tapas, só apanhei do meu pai e da minha mãe e mais nada. Nunca levei um tapa de ninguém. E já me envolvi em situações complicadas. Quando criança mesmo, me envolvi em situações complicadas, mas nunca levei um tapa, levei um chute, um soco. Fui insultado. Boca não se segura mais. Nunca fui tocado fisicamente. E nunca dei um tapa em ninguém. Até em meu filho, o único tapa que eu dei nele foi no traseiro. Ele era pequenininho e me colocou, deu uma mordida aqui no peito, forte. Eu não tinha como sair, acabei dando um tapa nele. E pronto, dei um tapa numa criança que estava com fraldas. A única coisa que ele levou foi um susto. Dor, nada. Só levou um susto, dei o tapa numa fralda mesmo. Agora, entendo que agi corretamente porque após o incidente me equilibrei. Com certeza, se eu tivesse agredido ele de alguma maneira, fisicamente, uma cusparada, baixado o nível e falado palavrões, também, eu não estaria equilibrado como eu estou agora. Estou me sentindo bem. Não gostei da situação, não gostei. Porém, consegui me recompor. O que a maioria das pessoas não fazem numa situação destas, não se recompõem. Para eles, é não levar desaforo para casa. Não interessa se estão certos ou errados naquilo que estão reclamando. Não levar desaforo para casa, ou seja, sair no braço, xingar violentamente. Quer dizer, quanto mais violento são os insultos, mais fácil de se chegar a isso. Chegar à violência, chegar a cusparada, chegar a coisa pior. Muitas pessoas não se dão conta disso, que deveriam se acalmar, manter o nível, porque eu divido as pessoas, nesse caso eu divido as pessoas em dois grupos. Aquele que consegue manter o nível, não se alteram e estão
depois de tudo acabado, sem nenhuma situação pior, voltam ao controle, voltam interiormente ao controle, ou seja, não aconteceu nada, então ela não se alterou, e é mais fácil voltar ao controle, me coloco neste grupo, e aquele grupo que só volta ao normal depois de partir para a baixaria física ou verbal intensa. Conheci pessoas que são assim, estão nervosas, com raiva, não conseguem se controlar, só extravasando verbalmente, fisicamente, para voltarem ao normal depois. Voltar ao normal entre aspas, porque são pessoas que não estão normais. Normal é aquela pessoa que consegue se manter no nível durante um momento de crise, de um momento de difícil condução. Este é uma pessoa normal. Se altera. Todos nós nos alteramos. Eu estou procurando me melhorar, mas nem por isso sei que estou livre de me alterar. Aliás, é aquilo. Estou sendo respeitado ou não nos meus direitos. A outra pessoa, as outras pessoas, o outro grupo, se altera e tem que sair no braço. Sai no braço porque é impulsionado, tem que ir para cima. E se não consegue ir para cima porque aquela pessoa que está à sua frente é deste outro grupo, que eu digo pertencer, se ela não consegue ir para cima desta outra, tem que engolir tudo. Exatamente. Aquele grupo calmo, mais pacífico, não tem que engolir nada. Porque não mastigou, não passou por aquilo, não tem que fazer nada. Está nela. Agora aquele que se altera, que só se acalma se alterando, se ele não extravasa sua raiva, seu ódio, através de energia física, energia verbal que vai gerar energia física, ele é obrigado a engolir isso. Porque o outro não deu chance. Ele é obrigado a engolir isto. Engolir raiva, engolir ódio, é um veneno muito grande a nós mesmos. A outra pessoa pode não sentir nada, mas ela era, naquele momento se tornou como é, e será cada vez mais prejudicada em sua saúde. Não saberá respeitar o outro, não saberá ouvir uma crítica simples e básica de outra pessoa, não conseguirá ouvir crítica nem dentro de sua casa. É uma pessoa descontrolada, uma pessoa fisicamente problemática. Isso de ficar engolindo energia que não extravasou no caso dela, aliás, não adiantaria essa pessoa extravasar sua energia, porque ela ia extravasar a energia daquele momento, seus nervos iriam ficar cada vez mais tensos, mais duros, batimento cardíaco e tudo que acarreta, e iria aumentar ainda mais suas dificuldades em compreender o mundo, sua proibição em se compreender, em estudar sobre si mesmo. Passei por uma situação hoje, já passei por outras. Nenhuma delas eu deixei arestas para haver violência contra mim, porque eu não estava me prontificando a atacar, verbal ou não, fisicamente não, a outra pessoa. Eu não deixava indícios que iria fazer isso, e não dava arestas para a pessoa ter a chance de vir em cima. Aquele tipo de coisa, você é tocado, então tira a mão da pessoa com violência. Eu pedi isso verbalmente. Então não deixei cantos para a pessoa se pegar e querer me agredir. Entendo que se todos fizessem desta maneira, o mundo está cada vez pior, está cada vez da outra maneira. Mas se todos fizessem desta forma que eu agi, sigam as minhas palavras, não sei, pensei muito bem, mas se todos agissem dessa maneira, não levassem insulto para casa, mas também não tomassem aquilo para si. Eu não sou um bosta, eu não sou do caralho,
desculpem a palavra, como ele disse, eu não sou nada disso, então eu não tenho que responder a isso. Ele acha porque ele quer que eu perca a calma com ele. E se todos pensarem dessa maneira, se estão sendo envolvidos em uma situação que vai gerar confusão, pensem muito bem nisso. O outro é muito mais inteligente nesse tipo de baixaria. Inteligente, sábio jamais. Então ele é inteligente. Ele vai querer que você, que não é disto, parta para a agressão. Ou seja, ele é inteligente e você não é inteligente, você é sábio. O inteligente só sabe raciocinar deste mundo aqui. O que sai do descontrole, sai do controle, ele não sabe levar. Enquanto que o sábio entende que não deve perder a sua calma, vai lhe custar muito mesmo, e aquele é um desconhecido, ele vai virar a esquina e adeus. E você, o sábio, vai ter que aguentar engolir muita coisa, se por acaso se rendeu a isso, se rendeu a essa discussão. Eu não me rendi à discussão, não me sinto mal em relação a isso, estou bem. Cheguei da rua agora, vou cuidar da minha vida e estou calmo, totalmente sereno. Inicialmente achei um pouco tresloucada a minha reclamação do furar fila, mas depois, vindo para cá, percebi que eu deveria estudar melhor minha reação no que aconteceu. Como eu me senti em relação a mim, depois que saí de lá. Porque o que conta, eu não vou ver mais essa pessoa nunca mais. Espero. Acredito. Não vou ver, não convivo com essa pessoa. Então eu não tenho. Tanto faz o que aconteceu para ela, tanto faz. Então eu tenho que me responder a mim, como eu estou me sentindo. Minha honra foi maculada porque eu fui insultado, fui denegrido frente a outras pessoas. Não devo nada a ninguém. E se eu devesse, se tivesse pessoas lá com quem eu convivo e assistissem ao que eu fiz, poderiam achar que eu estava sendo um bunda mole. Mas não penso isso, não sou. Eu sou mais um sábio do que um metido a gostosão que não pode ouvir um palavrão e vai sair à luta. Eu não falo palavrões, conheço todos os palavrões, não falo palavrões em momento algum, principalmente nestes. Eu acho que as pessoas deveriam esquecer que conhecem palavrões, esquecer de palavrões nestas horas, esquecer que tem condições físicas de bater em alguém, ou condições, mais pessoas que irão lhe ajudar a bater em alguém, esquecer de tudo isso. Saia dessa situação inteiro. Quanto mais inteiro sair, mais fácil para se recompor. Mais fácil para se recompor. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.